dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nesta playlist, Gotas Bíblicas, são abordados os significados de palavras, expressões, fatos e realidades bíblicas que normalmente nos escapam na leitura, principalmente por falta do contexto em que aconteceram, ou que se mostram difíceis de entender, por falta de parâmetros em nossa vida comum, ou porque se trata de mistérios de fé que alguns compreenderam mais e outros ainda precisam compreender melhor. Na verdade, o próprio São Pedro relatou, na sua segunda carta, falando de São Paulo, que ele escreveu segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. E diz assim Pedro: é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Ele está se referindo aos novos céus e nova terra. E arremata: nelas há algumas passagens difíceis de entender. Pois bem, hoje queremos examinar a ressurreição dos mortos na escatologia de Paulo aos Coríntios. É a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. Esta passagem trata da ressurreição dos mortos, a qual Jesus se referiu tantas vezes nos evangelhos, e sobre a qual os discípulos se interrogavam naquela época, em que o Espírito Santo ainda não lhes fora derramado, nem os esclarecera, pois ainda não acontecera Pentecostes, assim como nós nos interrogamos hoje. A passagem está reproduzida na descrição do vídeo, e é a partir dela então que queremos refletir. A primeira carta de Paulo aos Coríntios começa com a exposição de Jesus Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus, lá no capítulo 1. E vai terminar com o desenvolvimento doutrinal de Paulo sobre a ressurreição de Cristo e a consequente ressurreição dos membros do seu corpo místico, ou seja, todos nós. É importante ter por referência que nesta carta, São Paulo está falando da ressurreição gloriosa dos justos, aqueles que ele chama justos ou santos, enquanto em outros lugares da Escritura fala-se da ressurreição universal de todos os homens. No capítulo 15 da Epístola, Paulo pretende esclarecer os coríntios sobre a ressurreição dos mortos, porque, como gregos que eram, tinham dificuldade de aceitá-la. A importância do tema é transcendental para a fé cristã. A ressurreição de Jesus constituiu sempre o núcleo da catequese apostólica, como se vê nos discursos de Pedro e Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios longamente a respeito, mostrando, em primeiro lugar, o fato histórico da ressurreição de Jesus Cristo e a sua relação com a ressurreição dos mortos, de tal modo que ambas estão necessariamente unidas. E faz isso nos versículos 1 a 11 e 12 a 34, respectivamente. É então que o apóstolo se propõe a questão de como os mortos ressuscitarão, nos versículos 35 a 58, que são o objeto desta postagem. Partindo do fato de que a vitória final de Jesus Cristo restaura a ordem primitiva de toda a criação, que tinha sido alterada pelo pecado, Paulo culmina afirmando que então Deus será tudo em todos. Para explicá-lo, ele simula a presença de um interlocutor junto dele que lhe faz perguntas. Para responder, usa comparações tiradas dos 3 reinos: animal, vegetal e mineral, entre os versículos 36 e 41. Primeiro, faz uma comparação com a semente e os seus pontos de semelhança com a ressurreição. A semente deve morrer para produzir o seu fruto, tal como o corpo morrerá para ressuscitar. A semente, ao se desenvolver, toma uma forma própria, de modo que a planta que nasce e cresce é diferente da semente original. Os corpos gloriosos ressuscitados estarão dotados de uma série de perfeições que não tinham durante sua vida. Serão, assim como o corpo da planta, diferentes do seu corpo na vida mortal. Em segundo lugar, Paulo menciona a carne dos diversos animais e o resplendor das diversas estrelas,
para ajudar a entender como os corpos ressuscitados também vão se distinguir com uma claridade diversa. Os versículos 42 a 44 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, são a base da compreensão católica sobre os corpos gloriosos. Serão dotados de incorruptibilidade ou impassibilidade, de glória ou resplendor, poder ou agilidade, sutileza ou espiritualidade. A impassibilidade ou incorruptibilidade é uma graça, um dom que fará com que os ressuscitados não possam padecer nenhuma moléstia, nem sentir dor ou incômodo algum, pois nada lhes poderá causar dano. O corpo semeia-se na corrupção, ressuscita na incorruptibilidade, diz o versículo 42. A claridade é o dom pelo qual os corpos ressuscitados brilharão como o sol, uma claridade procedente da suma felicidade da alma, que se comunica ao corpo da maneira com que a alma a goza plenamente e é uma parte da felicidade de Deus. Neste dom, os santos participarão em proporções diferentes. E lembremos a concepção de Paulo de santos: são os batizados, são aqueles que serão salvos, porque aderiram a Cristo. Enquanto todos os ressuscitados serão igualmente impassíveis, incapazes de sofrer, não terão o mesmo resplendor, pois um é o brilho do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. Pois de estrela para estrela há diferença de brilho. Assim é também a ressurreição dos mortos, explica Paulo nos versículos 41 e 42. Com este dom estará unido o dom da agilidade, pelo qual o corpo se verá livre da carga que leva em vida. Poderá mover-se facilmente para onde a alma queira. Nada poderá ser mais veloz que o seu movimento, pois semeia-se no desprezo, na fraqueza, ressuscita-se glorioso, vigoroso. É o versículo 43. A sutileza é o dom pelo qual o corpo estará totalmente submetido à alma e estará pronto para isso. Não lhe será algo difícil. Será natural. Tudo será ordenado com perfeição. A semelhança da perfeição original com que o homem fora criado, mas ainda muito superior pela glória de Cristo. Pois, segundo o versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Esse corpo espiritual não é nenhuma contradição em relação à ressurreição dos corpos. Santo Agostinho explica que se chama corpo espiritual não porque se converta em espírito, mas porque estará de tal maneira sujeito ao espírito que, para convir a vida celestial, a vida no paraíso, a vida no céu, toda a fragilidade e imperfeição terrenas são modificadas e transformadas em estabilidade celeste. É o capítulo 6 da sua obra De Fide e Símbolo. Lembremos, por fim, que já nesta vida o cristão deve esforçar-se para ser portador dessa imagem de homem celestial, o que pode fazer reproduzindo em si a vida de Cristo, morrendo para o pecado no batismo e ressuscitando para a vida nova, a vida da nova criatura que Paulo refere na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a 4. Enquanto vive a vida mortal, o cristão deve se conformar na alma com Cristo ressuscitado, caminhando na vida nova, morto para o pecado, para viver com Cristo, já não morrendo mais. Conforme está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. São João de Ávila explica essas realidades, ensinando que Deus criou o primeiro homem e soprou-lhe no rosto, dando-lhe o espírito de vida, e ele viveu. Era Adão. O segundo Adão, Jesus Cristo, recebeu o Espírito não só para si, mas para muitos outros. Cristo tem o Espírito vivificador, vivificante, o Espírito que dá a vida. Por mais perdido ou desanimado que se esteja, indo-se a Cristo, buscando-o,
Ele nos ganhará, endireitará e curará, fazendo-nos bons. São João de Ávila diz isso nos seus sermões no domingo de Pentecostes. Por tudo isso, Paulo termina o capítulo 15 exortando os cristãos a lutar cheios de esperança, certos de que o trabalho nas ocupações do dia a dia é uma oferenda agradável aos olhos de Deus. É um meio de santificação, um caminho para alcançar com Cristo a vitória definitiva. E depois da morte, nos receberá o amor com letra maiúscula. E lá encontraremos, além do mais, todos os amores puros que tenhamos tido na terra. Assim, o convite é que vivamos nossa vida presente na terra como o Cristo. Passemos essa nossa existência fazendo o bem. Como o Senhor andou fazendo o bem, tal qual Pedro proclamou no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, dizendo assim: Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Obrigada por terem nos acompanhado nessa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like e inscrevam-se no canal.